Vou falar para essa câmera que tá na frente aqui, tá? Isso aí. 3, 2, 1. Quando quiser. A pauta é tão importante que um único vídeo não basta. Nesse segundo bloco, continuaremos conversando com o Dr. Mário, que vai falar agora sobre questões relativas às subnotificações dos crimes, que pese os crimes virtuais cometidos contra pessoas idosas sejam alcancem números impensáveis. Não ficou bom não, né? Vamos fazer? Pode refazer, não tem problema nenhum não. Então, Vou vamos até lá. te pedir para pegar o microfone e chegar ligeiramente para sua direita. Aí. 3, 2, 1. Valendo. A pauta é tão relevante que um vídeo só não é suficiente. Nesse segundo bloco, a gente continua o bate-papo com o Dr. Mário, que dessa vez vai conversar com a gente a respeito da subnotificação de crime. O que leva uma pessoa que foi vítima de um golpe virtual a decidir por não registrar essa ocorrência, não levar ao conhecimento das autoridades a prática desse crime, doutor? Com relação a esse aspecto, né, específico do estudo, né, da violência contra a pessoa da terceira idade, a pessoa idosa, nós temos aí um binômio, né? Vergonha e afeto. São dois aspectos muito, muito, muito relevantes nessa questão. Vergonha porque o idoso, ele tende a acreditar que ele foi vítima porque ele se deixou levar. Porque ele tende a se analisar como alguém que ficou bobo. A idade me deixou bobo. Eu fiquei um idiota. Eu não sou mais aquele. Se eu fosse mais novo, isso não teria acontecido, né? Quando isso é a pior forma de você pensar a respeito de si mesmo, não é? Você tem que entender que você é vítima, que o estelionatário ele tem as suas artimanhas, tem as suas estratégias e que eles atingem, tudo bem que preferencialmente, aposentados, idosos e pensionistas, sim, preferencialmente, mas eles atingem pessoas em todas as faixas etárias. Então não pode essa vítima entender que ela se diminuiu, que o tempo fez com que ela se diminuísse como cidadã. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você não é o autor, você é a vítima. O autor é o criminoso, o autor é o estelionatário, que, repito, ele tem as suas estratégias de convencimento. É característico, conforme a gente comentou anteriormente, é da gênese, é da existência de um estelionatário a capacidade de convencimento. Então não é porque você é idoso, que você ficou bobo, que você ficou... Não é nada disso. Você tem que se entender como vítima e não tem que ter vergonha de ter sido atingido pelo golpe. Nós sempre recomendamos e pedimos para que você fique atento. Esteja atento para não se deixar vitimizar. Mas uma vez tendo, lamentavelmente, acontecido o golpe, você não tem que se martirizar, você não tem que se considerar inferior porque você caiu no golpe. Porque esses golpes estão aí e se eles acontecem numa quantidade não recomendável, numa quantidade lamentável, né, de situações, é porque isso decorre fundamentalmente não do fato de você ser bobo, ter ficado bobo com a idade, decorre da capacidade de convencimento que é característica da atuação desse tipo de criminoso. O segundo aspecto é o afeto. Então, determinados tipos de delito, notadamente os crimes de desvio patrimonial e de apropriação patrimonial do idoso, esse no artigo 102 do Estatuto, e os crimes de furto, assim como aqueles delitos praticados mediante abuso de procuração e abuso de curatela. Esses delitos, via de regra, são praticados por pessoas próximas ao idoso. É o filho, é o neto, é a sobrinha, é a cuidadora.
E na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de relação familiar, relação consanguínea, o idoso ele nutre afeto pelo seu agressor. Então ele não quer ver, né? Ele reconhece, ele sabe que foi vítima, mas ele não quer trazer a responsabilização, não quer trazer aquele autor a necessária responsabilização, porque continua sendo o seu neto, continua sendo o seu filho, continua sendo a sua filha, continua sendo aquela cuidadora antes tão boazinha, em quem você depositou tanta confiança e que, se valendo disso, passam a praticar esse tipo de covardia contra aquela pessoa, né? Naquele momento tão especial da vida, naquele momento de tanta necessidade de atenção e de cuidado, né? Então, é o afeto. A pessoa não quer trazer, né? Não quero comunicar, não quero que meu filho seja preso, não quero que meu neto seja preso, não quero que a fulaninha, ela errou, mas dinheiro a gente consegue depois. A gente ganha, a gente dá um jeito e consegue, né? É um aspecto muito considerado, e que a gente avalia muito quando a gente verifica, em alguns casos, alguns traços de subnotificação, né? É fundamental que esse idoso, que essa vítima, ela se entenda como vítima. É fundamental que ela entenda que esse afeto está acontecendo numa via de mão única. O afeto está partindo apenas do idoso para o seu agressor. Que esse agressor ele não tem mais afeto nenhum, se é que já teve, por aquela pessoa. Que se houvesse algum tipo de afeto, jamais haveria uma intenção criminosa de dilapidação do patrimônio, né? Então é necessário que as pessoas estejam atentas a essas duas questões. A questão da vergonha, que não pode acontecer. Não é porque você ficou idoso que você ficou bobo, isso não existe. Você é vítima. Errado é o criminoso. Errado é o criminoso. Da mesma forma que a questão do afeto, que ela precisa ser muito relativizada. E aí, já diretamente pela vítima. Ela tem que se entender como alvo de uma violência covarde. Porque o momento em que esses fatos são praticados é o momento em que que o idoso, mais está precisando do cuidado, da atenção e do afeto verdadeiro. Onde não existe o respeito, o afeto não se mantém, né, doutor? Exatamente. Não importa quem é ali, quem ocupa essa cadeira de algoz, né? Exatamente. De pessoa que está ali com a intenção de causar mal e prejuízo a esse indivíduo idoso. Doutor, continuando com a nossa pauta, nesse recorte dos crimes virtuais. Eu, enquanto advogada especialista na defesa das pessoas idosas, ainda que o meu trabalho não esteja intimamente ligado ao direito penal, eu acredito que eu tenho um papel na defesa desse público sênior e que eu compartilho esse dever, esse papel social com todas as demais pessoas, né? Com todos os demais grupos, com todas as demais profissões. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para auxiliar essa vítima, essa pessoa idosa? Qual é o papel de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, de um cuidador para proteger, para caminhar ao lado desse indivíduo idoso e assim talvez evitar que essa pessoa se torne uma vítima desses golpes virtuais? Com relação à família, fundamental é não abandonar. Nós temos conhecimento de situações diversas em que esses familiares alegam que compromissos de trabalho, compromissos com a sua família, né? Compromissos outros, né? Diversos compromissos que nunca se referem àquela pessoa idosa. Então, que ela não tem condições de cuidar, que ela não tem condições de ver, que ela mora longe, que ela não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para ir ver o pai, não tem dinheiro para ir ver a mãe, mas tem dinheiro para tomar cerveja no sábado e no domingo, né? Então, ainda na semana passada,
nós participamos de uma ação de interdição de uma ILPI clandestina. Lamentavelmente, o número de ILPI é o nome que se dava antigamente para asilo clandestino. O número de asilos clandestinos, ele é muito grande. E isso precisa ser combatido de maneira tenaz. Por quê? Porque, nesse caso especificamente, os responsáveis por aquele local cobravam uma mensalidade de 300, 400 reais. E aí você, familiar, você vai lá e matricula o seu idoso naquele lugar. Estou cuidando da mamãe, estou cuidando do papai, por quê? Porque eu não posso. Ora, não seja cínico. O cuidado ao idoso é caro. É caro. Existe um determinado nutriente aí, de uma empresa muito famosa, uma lata custa 200 reais. O cuidado ao idoso é caro. Então, a pessoa não pode ser cínica de matricular o seu idoso num depósito de pessoas que lhe cobra 300, 400 reais por mês e acreditar que esse idoso será provido de assistência à saúde, de alimentação, de lazer, de fornecimento de diversos outros insumos de cidadania ao preço de 300 reais mensais. Então, o que acontece em boa parte dos casos? Esse familiar deposita o seu idoso num lugar qualquer, sai de lá acreditando, né? Mentindo para si mesmo de que ele fez o melhor para aquele seu idoso e nunca mais, por exemplo, volta para visitar. Às vezes nós temos, nesse caso dessa LPI, era uma realidade de pessoas de baixa renda. Mas nós temos casos de famílias de elevadíssimo poder aquisitivo que são empregados lá, os recursos para fazer o pagamento dos cuidadores, para fazer o atendimento médico, etc. Só que existe o abandono afetivo. A pessoa, já que está ali gastando os recursos financeiros, os recursos materiais, ela não se vê na obrigação de visitar. Ela não se vê na obrigação de dar um telefonema. Ela não se vê nessa obrigação. Então, o papel da família é fundamentalmente não abandonar. É fundamentalmente não abandonar. Porque uma realidade que é muito dolorosa e que a gente constata no dia a dia da nossa atuação é que a maioria das pessoas procura o poder público para comunicar que o seu idoso está sendo vítima de uma violência, não preocupada com o idoso. Uhum. Essas pessoas não estão preocupadas com o interesse do idoso. Elas estão preocupadas com a redução da herança. Verdade. Às vezes ela percebe que o idoso está ali envolto numa conduta de prodigalidade. Ele está desviando os seus recursos, está dando presente para uma determinada pessoa, enfim, favorecendo, né? Na semana ainda retrasada, nós indiciamos um determinado cidadão que ele se aproximou de uma pessoa idosa, sozinha. Certamente, pessoas próximas a essa idosa forneceram a ele as informações. Vai ali que aquele campo é fértil. Então ele estabeleceu uma amizade com a idosa. E com essa amizade, houve um episódio de que ele salvou a idosa de um assalto. Ele apareceu, tal qual Clark Kent, ele apareceu numa rua e salvou a idosa do assalto. Então, a partir daí, essa idosa sozinha que o convidou para morar com ela. Numa relação maternal. Que as pessoas não pensem que não, porque existe outro tipo de interesse. Não havia interesse nenhum. Que não fosse o maternal, que não fosse a necessidade de um contato, que não fosse a necessidade de desenvolver, de trabalhar o seu afeto com relação a alguém. Por quê? Porque essa senhora se encontrava num quadro severo de abandono, de ausência de referências familiares. Disso se aproveitou o criminoso para se matricular numa universidade
informava que o curso custava X, e eu, fazendo as pesquisas necessárias à conclusão do inquérito, nós verificamos que a instituição onde ele dizia que estava matriculado cobrava ali lá em torno de R$ 6.500 por mês, quando o curso mais caro no Rio de Janeiro daquela modalidade foi encontrado em torno de R$ 4.500. E $30 mil para fazer uma visita ao exterior, e já induzindo a idosa a que lhe fornecesse uma bolsa de R$ 2 milhões para fazer uma especialização no exterior. Ora, se você está ainda na sua graduação, e não estava em graduação nenhuma, como é que você vai querer levar alguém a acreditar que você precisa de 2 milhões para fazer uma especialização? Nem graduado você é. Então, quer dizer, a pessoa se deixa levar. A solidão é um dos maiores venenos da existência humana. É um dos maiores venenos da existência humana. Então, o papel da família fundamental é não abandonar. E nós temos que, numa outra linha, nós temos que pensar nas instituições. Na omissão institucional. Rede de proteção, instituições privadas, instituições públicas. Nós temos um número grande de idosos que são vítimas de espertalhões dentro de instalações de instituições bancárias. Verdade. Teve, inclusive, doutor, um caso em janeiro desse ano, onde uma pessoa idosa, ela foi mantida em cárcere dentro do banco. E não foi por um bandido, né? E não foi por um criminoso desse que a gente está tratando aqui quando fala de crime virtual. E esse caso deu início ao inquérito que o senhor tocou, que o senhor trabalhou. O senhor pode comentar um pouquinho esse caso para a gente? Sim. Neste caso especificamente, essa idosa anteriormente fora a uma determinada agência de um determinado banco e lá alega a vítima que foi induzida a uma contratação que não era do seu interesse. Então ela posteriormente retornou diversas vezes para solicitar informações acerca daquela contratação e nunca recebeu as informações de forma adequada. Neste fatídico dia, mais uma vez ela se encontrava no interior da agência e mais uma vez o atendimento não foi o adequado e a filha resolveu fazer uma filmagem, né? Retratar ali toda aquela situação de absurdo, de ausência de informações, de tratamento inadequado, principalmente considerando se tratar de uma pessoa idosa. E o gerente daquela agência, ele simplesmente impediu que a idosa passando mal. E ele se colocou à porta e falando que ela não iria sair da agência. Há relatos de que ele chegou a empurrar a idosa. Há testemunhas que afirmam isso no procedimento. Então a idosa foi cerceada do seu direito de ir e vir, ela queria sair, queria ir para sua casa, foi impedida pelo gerente daquela agência e sob a condição de que só sairiam se as imagens fossem apagadas, praticando aí um crime de constrangimento ilegal. Havia violência e havia a imposição de uma medida que a lei não obriga. Não é? Então, foi chamado apoio policial. Essa senhora idosa foi conduzida de uma agência bancária para uma delegacia numa viatura policial. O fato foi registrado inicialmente com uma capitulação com a qual nós não concordamos. Uhum. Então, tão logo o fato chegou ao nosso conhecimento, nós avocamos o procedimento para a Delegacia Especial de Atendimento à Terceira Idade e lá instauramos o inquérito pelo crime de cárcere privado, porque foi o que verdadeiramente aconteceu, foi o que verdadeiramente atingiu aquela senhora. Ela foi vítima de cárcere privado. Ela teve seu direito de ir e vir cerceado de maneira absolutamente ilegítima, ilegal. Daí por isso o inquérito ter sido conduzido por nós na DEAT, concluído com o indiciamento daquele que foi o autor daquela violência que não tinha qualquer tipo de justificativa. Entendi, doutor. Doutor, em decorrência do tempo, a gente já está caminhando aqui para a finalização desse segundo bloco.
Eu sou uma grande admiradora do trabalho do senhor. Recíproca é verdadeira. Reconheço a diferença que o senhor tem feito frente à delegacia especializada. E eu já tive a oportunidade de ouvir palestras do senhor em outros ambientes. Tem uma fala que eu acho sensacional e que eu gostaria que o senhor repetisse essa fala aqui para a câmera para a gente finalizar. Quando o senhor diz que quando a pessoa idosa não tem ninguém para contar, o que é para fazer, doutor? Olha, nós costumamos recomendar o quê? Fale sobre as suas coisas com alguém. Você não tem um filho, você está sozinho? Fala com a vizinha do lado. Não tem vizinha? Fala com o porteiro. Fala com a sua comunidade religiosa. Não tem a comunidade religiosa? Meu Deus, eu não tenho ninguém para falar. Não tem ninguém? Fala comigo. Venha a ADEAPT, Rua Figueiredo Magalhães, 526, Copacabana, estação do metrô Siqueira Campos, e vamos conversar. Não tem ninguém para conversar? Conversa comigo. Vai lá conversar comigo. Às vezes tem um cafezinho, sempre tem uma aguinha gelada, entendeu? Só não fique sem comunicar. Só não fique isolado do mundo. Nós temos uma rede de atendimento. E a DEAPT, em nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela é uma integrante muito importante dessa rede de atenção. Não fique sem conversar. Não tem ninguém para conversar? Venha para cá, o acesso é fácil, é em frente, é do lado da saída do metrô. Então não tem ninguém para conversar, preciso conversar, venha a Copacabana e conversa comigo. Recado tá dado, né? Doutor, que esse seja o primeiro de vários outros bate-papos. Foi uma honra, um prazer imenso revê-lo e gravar esse conteúdo com o senhor. Muito obrigada. A honra é minha, né? Eu agradeço novamente em meu nome, em nome de alguém que tem uma super idosa em casa, né? Mamãe está lá com seus 91 anos de idade. E então é em nome pessoal que eu agradeço o convite, é em nome da nossa unidade, é em nome do nosso departamento, DGPE, e, por extensão, em nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que a gente agradece a oportunidade de poder conversar sobre as questões que são do interesse da pessoa idosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E mais importante, uma coisa importante também, a atribuição é concorrente. Então, qualquer delegacia do Estado do Rio de Janeiro tem a obrigação de receber a sua comunicação, de lhe acolher e de tratar a sua ocorrência, idoso e idosa, com absoluta prioridade. Recado dado. Muito obrigada, doutor. Fechou? Tá vendo? Ainda aprendeu muito.